Nossa expedição pelo Rio Sorocaba começa hoje. Serão 7 etapas, onde vamos mostrar a vida do rio desde o seu marco zero ao quilômetro 253, na sua foz, no Rio Tietê. A bacia do Rio Sorocaba abrange uma área de 19 municípios e compõe a bacia do Médio Tietê, sendo o maior afluente da sua margem esquerda. É uma viagem longa que exige alguns cuidados de segurança e, por isso, nossa equipe viajou acompanhada de um experiente grupo de navegadores, o Caturro Navegantes, uma organização não governamental formada por pessoas preocupadas e empenhadas com a preservação do rio. É preciso entender a responsabilidade que cada cidadão tem junto à natureza, sejam matas, rios ou a fauna e a flora que fazem parte dessa biodiversidade. Todos nós somos responsáveis pela manutenção e cuidado com o meio em que vivemos. Conhecer como se forma um rio e poder ver como ele se transforma ao longo da sua trajetória, como você vai ver nesse vídeo, deve, mais do que conscientizar, despertar o desejo de preservação e cuidado com o planeta em que vivemos. Estamos no município de Ibiúna e próximo daqui começa o Rio Sorocaba. Nós vamos acompanhar a água e depois a gente vem descendo, fazendo a medição linear e a medição de profundidade para não fazer também. Que é esse trecho que nós não temos ainda, né? É o que falta para completar. Daqui até a lagoa ali, que é o início da represa. Vamos subindo rumo ao Marco Zero, que está a poucos metros acima de nossa localização. Ao contrário do que muita gente imagina, o Rio Sorocaba não tem uma nascente. Ele é formado a partir da confluência dos rios Sorocabuçu e Sorocamirim. Esse é o Sorocamirim. Aqui a ligação? Esse é o Sorocabuçu. E esse aqui já é o Sorocaba. Esse é o Sorocabuçu. E aqui é o Sorocamirim. Já as cabeceiras desses dois rios estão espalhadas pelos municípios de Ibiúna, Cotia, Vargem Grande Paulista e São Roque. E suas microbacias são formadas por inúmeros ribeirões, córregos e pequenos rios que desembocam em suas águas ao longo do curso. Todo esse conjunto de águas, além de outros rios, represas e cachoeiras, fazem parte do extenso manancial de Ibiúna. Na primeira etapa, no ponto que a gente considera onde o Rio Sorocaba surge, né, que é a confluência ali dos rios Sorocamirim e Sorocabuçu, a gente observa a qualidade ainda das águas preservadas. As águas estão relativamente limpas ainda, a gente não vê assim uma carga muito grande de poluição no rio. Mas um problema que a gente observa é a mata ciliar. Existem áreas de pasto, áreas ocupadas aí por propriedades rurais, onde a gente vê animais pastando, como gado, cavalos. E é uma área onde seria necessária a recuperação da mata ciliar. É urgente essa recuperação. Mas essa etapa é importante, que a gente observa que é onde surge o Rio Sorocaba, né? E como a gente vai, né, percorrendo o Rio Sorocaba em toda a sua extensão, e a gente conhecendo ele no seu início, a gente vai podendo observar no transcurso, né, de todo o seu trajeto, as agressões que ele sofre, e a gente vai poder comparar ele no seu início, como é que ele é e como é que ele vai se transformando no decorrer do seu trajeto. Além de registrar imagens de toda a sua extensão em seus mais de 200 quilômetros até a sua foz, em Laranjal Paulista, no Rio Tietê. Essa expedição, né, essa navegação no Rio Sorocaba, está dentro aí do contexto de recuperação e preservação do Rio Sorocaba. Nessas viagens são feitos levantamento de dados, né, como mata ciliar, análise da água, a medição, né, da profundidade, a poluição, né, no rio. E também tem um outro sentido isso, é o sentido de fiscalizar e monitorar o rio. Então essa navegação, essa atividade tem esse sentido. E todos esses dados que são coletados, podem ser enviados às prefeituras e num trabalho conjunto, elas receberão esses dados e poderão acompanhar o monitoramento das águas do Rio Sorocaba. Mas que resultados concretos esse tipo de expedição pode trazer para o futuro? A gente sonha, né? A gente sonha bastante com isso, a gente que está envolvido com o Rio Sorocaba, a gente que está aí conhecendo o Rio Sorocaba, aí, né, trecho a trecho,
a gente que está envolvido com ações de recuperação do Rio Sorocaba, a gente sonha que daqui a 30 anos, ou até menos que isso, né, eu diria até 15, 20 anos, que ele seja totalmente recuperado. Ou seja, suas águas estejam totalmente despoluídas, né, as cidades das suas margens, né, do seu entorno, estejam com seu esgoto 100% tratado e a mata ciliar, né, totalmente recuperada, recomposta. Eu acredito que para 15, 20 anos dá para se esperar por esse cenário. Nossa jornada só foi possível graças à ajuda da organização não governamental Caturro Navegantes, que já há alguns anos realiza navegações para monitorar o rio. Caturro é um termo náutico que se utiliza quando a embarcação bate com a proa no mar ou rio devido ao balanço de popa a proa. Isso pode ser ocasionado por ventos, ondas, velocidade do barco. Caturro é também um sujeito teimoso, difícil de satisfazer, obstinado por suas crenças e ideias. Um turrão. São eles os nossos guias e consultores na viagem. O Grupo Caturro Navegantes é um grupo de profissionais liberais que resolveram descer o Rio Sorocaba em aventura, lazer simplesmente. Depois, com o tempo, esse grupo de amigos foi tomando uma consciência ecológica e daí surgiu a ideia então de se fazer uma ONG. Bom, a ONG foi fundada devido a um esforço dos fundadores, que foram 3, isso em 2006 nós começamos essa descida, com o intuito de percorrer o rio e fazer a estrada mesmo do rio, percorrer onde ninguém estava percorrendo, que é justamente percorrer o rio de cabo a rabo, que é a saída nascente em Ibiúna, lá na nascente, e ir até a foz do Tietê. A gente está fazendo um mapeamento e um reconhecimento do Rio Sorocaba. A gente marca os pontos principais, verifica problemas com mata ciliar em torno do rio, faz análises de água e posterior então nós detectamos os problemas, levantamos os problemas e pretendemos fazer alguma coisa em prol do rio. Tem a Comitê da Bacia Sorocaba que faz todo um trabalho de base, mas nós fazemos praticamente o trabalho de campo. Nós estamos no local, em contato com a comunidade, fazendo a parte social e verificando, levantando dados, pontos, criando programas de peixamento, criando programas educacionais, para que todos se integrem dentro de um processo de preservação ambiental. O objetivo dessa expedição hoje é fazer a coleta de dados do Rio Sorocaba, amostra de água, medição da profundidade do leito, a medição da extensão desse trecho do Rio Sorocaba, a observação e o registro da mata ciliar e outros dados importantes para o estudo e registro do Rio Sorocaba. Nessa etapa da viagem, vamos até a represa de Tupararanga, colhendo informações sobre a qualidade da água. Só que muito rápido, não dá conta. Muito rápido, ó. Não, o problema é muito rápido o rio aqui. Aquele rio era mais pesado, né? E observando a fauna e a flora local. A natureza está presente de forma intensa neste trecho do rio. Nem os carcarás se incomodam com a nossa presença e nossa descida segue tranquila. O rio é estreito neste trecho e a atenção do piloteiro é redobrada porque as águas são rasas. Chegar lá não virava mais. Não vira mais. E a presença de extensa vegetação nas águas diminui ainda mais a largura do rio. Efetuamos a primeira coleta de água para análise. Essa é a primeira amostra de água, a primeira coleta de água que nós fizemos aqui do encontro do Rio Sorocaba Sul com o Rio Sorocamirim em Ibiúna, que é o que a gente considera o início do Rio Sorocaba. Então nós vamos fazer isso em vários pontos ao longo do rio todo, para depois expor isso, para colocar isso em exposições. Se sente, né?
esse é um método que foi desenvolvido para a criança fazer. Né? Esse projeto, a criança que coleta água, ela que faz a análise. Então você faz tabelinhas com cores e você tem os números aqui. Então você não vai dar aula, pH de 0 a 7, 0 a 14, isso você explica depois. A análise é feita com kits específicos que mostram na hora o pH da água. 11 não é 10. Esta sigla é muito popular e se refere à acidez ou basicidade das substâncias. O significado da sigla é potencial hidrogeniônico, ou seja, o índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. A escala do pH pode variar de 0 até 14 e é dividida da seguinte forma: pH 0 a 7 soluções ácidas, pH 7 soluções neutras, pH acima de 7 soluções básicas ou alcalinas. Vamos conhecer os valores de pH para algumas substâncias? Ácido clorídrico 1. Refrigerante do tipo cola 2,5. Bebidas gaseificadas 3. Suco de laranja pH 3,5. Leite 6,4. Água pura pH 7. Saliva humana, pH entre 6,5 e 7,4. Alvejantes, 12 e cloro, 12,5. A vegetação predominante nas margens do rio é gramínea e grandes áreas de pasto, além de pequenos e médios arbustos. A floresta pode ser dividida em estratos. O estrato superior é chamado de dossel, que é composto pelas árvores mais altas, adultas, que recebem toda a intensidade da luz solar que chega na superfície do planeta. As árvores do interior da mata fazem parte do estrato arbustivo, formado por espécies arbóreas, que vivem toda a sua vida sombreadas pelas árvores do dossel. O estrato herbáceo é formado por plantas de pequeno porte que vivem próximas ao solo, como é o caso de arbustos, ervas, gramíneas e musgos. Apresentam um importante papel ecológico, pois na fase inicial de sucessão proporcionam um microclima favorável para o desenvolvimento de outras plantas que irão suceder. No entanto, nas margens do rio, a presença de gramíneas não é um sinal positivo, porque demonstra que a mata ciliar foi destruída pela ação do homem. Outra medição que os integrantes dos caturros navegantes fazem é a quantidade de oxigênio presente na água. Ali está registrada a vida do rio. A tabela vai de 0 a 10. De 2 para baixo, nada sobrevive na água. Fato que ocorre em rios que recebem grandes quantidades de poluentes, principalmente nas grandes cidades. Observar e analisar as águas de um rio revela a sua história e a quantidade de poluentes que são lançados em seu leito. Nós estamos fazendo análise da amostra da coleta de água que nós fizemos do encontro no Rio Sorocaba Sul, do Sorocamirim, os formadores do Rio Sorocaba. Nós coletamos uma amostra dessa água e estamos fazendo alguns parâmetros de análise de água. Então o que a gente faz? Fosfato, tá? Indicador de despejo de detergente, por exemplo, nitratos, tá? Nitrogênio, quando é muito alto, presença de esgoto in natura na água, pH da água, para medir se pH é neutro, né? Se é bom ou não, o oxigênio dissolvido, né? A quantidade de oxigênio da água, tá? A vida do rio, a quantidade de oxigênio, o DBO, a demanda bioquímica, lesbiana no oxigênio, nós estamos preparando essa análise, coliformes fecais, tá? Esse teste vai dizer a presença e a quantidade, o índice de quantidade de coliformes nessa água, tá? Turbidezes, tá? A gente também faz esse levantamento da turbidez da água, isso é importante para a vida dos peixes, por exemplo. Enfim, toda coleta que a gente faz, a gente realiza esses exames. Certo? Então tá aqui, ó, ele fica 5 dias no escuro. Uma equipe se deslocou até o marco zero do rio para medir a profundidade.
O rio Sorocaba ainda é bem raso em seu início. Quanto deu de altura? A mata ciliar ainda está presente em alguns trechos do rio, preservando e protegendo suas águas.
Nossa viagem continua. O rio Sorocaba se transforma agora num enorme lago que antecede a chegada à represa de Tupararanga. As águas são calmas e é possível desenvolver uma boa velocidade de navegação. É uma imensidão de água, mas também encontramos dificuldades. Nossa equipe se depara com uma enorme quantidade de aguapés que praticamente tomam conta das águas do Sorocaba. Aguapé é a denominação popular de algumas espécies de plantas aquáticas. São plantas flutuantes e rizomatosas que têm preferência por rios de fluxo lento ou lagoas de água doce. Reproduzem-se rapidamente por meios vegetativos, mas também produzem frutos e sementes em abundância. A preservação do rio Sorocaba é importante, assim como a preservação de qualquer manancial. Os mananciais são importantes, em primeiro lugar, para o abastecimento humano. E o rio Sorocaba, no caso nosso, é o rio que abastece, né, a população de 19 cidades. Temos a represa de Tupararanga, que é o maior reservatório da nossa região, que abastece 800 mil pessoas, e no futuro próximo aí e tem um potencial ainda para abastecer 1.200.000 pessoas. Então, a preservação hoje é fundamental. O rio Sorocaba, nos últimos 30 anos, passou por um processo de degradação muito grande. Tanto na qualidade de suas águas, né, com o despejo, com a destinação de esgotos das cidades, né, das suas margens, como também a remoção da vegetação, a mata ciliar. Então a gente vê hoje grandes extensões de áreas ciliares do rio Sorocaba totalmente desvegetadas, né, onde a mata ciliar foi removida. E isso aconteceu, né, grande parte desse processo de degradação do rio aconteceu da década de 70 para cá. Tá? É lógico que já existia um processo já secular, né, que é toda a ocupação humana, quando as cidades foram se formando, né, nas margens do rio, logicamente que isso aí foi impactando o rio, mas esse processo se acelerou, né, com a urbanização muito grande que começou a acontecer, né, a partir dos anos 50, com a industrialização da região, e dos anos 70 para cá o processo se acelerou bastante. Uma das ideias é a educação ambiental, exatamente. Então, as informações, tanto os dados, né, de análise, né, que são obtidos, como as imagens que são captadas, são tomadas nessas expedições, a ideia é produzir material para se chegar até as escolas, e quando eu falo em escola, desde do ensino fundamental até a universidade, que são dados que muitos desses dados têm caráter científico, podem ser trabalhados nas universidades, e ao público em geral, à população em geral. O importante é que as informações do rio Sorocaba cheguem, né, até esses públicos. Que aí a gente começa a envolver a comunidade como um todo na preservação do nosso rio, né? Navegar no rio e observar a sua história pode nos remeter ao passado e imaginar como era a natureza por aqui antes da chegada do homem e da cidade grande. O que havia? O que se via? Como tudo se transformou assim e o que sobreviveu? As matas ciliares substituídas por grandes pastos e por uma vegetação pobre. O rio, ao longo do tempo, quieto, sem pressa, numa via sem volta indo em busca do seu destino. Uma jornada única. Parte de um extenso complexo hidrográfico do planeta
que precisa ser conservado, respeitado e preservado. O destino, a salvação, a recuperação do Rio Sorocaba e a sua preservação está na mão de todos nós. Nesse trecho que percorremos, desde o Marco Zero até a represa, você pôde observar algumas características no que diz respeito à formação do Rio Sorocaba, vinda da confluência do Sorocamirim e Sorocabaçu, e como ele vai tomando corpo e aumentando o seu leito ao longo do caminho. Conhecer sua formação é fator importantíssimo para poder entender e identificar onde suas águas começam a receber poluentes e agentes degradadores. Agora que você já sabe como é a vida de um rio, é preciso ter muita responsabilidade e despertar a sua consciência para um fator muito importante. Tudo na Terra tem vida: as águas, as plantas, a fauna, e nós, da espécie humana, não podemos e nem temos o direito de nos acharmos mais importantes do que as demais espécies vivas do planeta. Temos que compartilhar, cuidar para ter sempre. No próximo programa vamos conhecer a represa de Itupararanga, uma imensidão de água responsável pelo abastecimento de inúmeras cidades. Até lá!